Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje a nossa convidada, a editora Zita Seabra. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer sempre na Rádio Observador. O gosto é nosso. Sabe como funciona? 5 perguntas, cada resposta certa 5 pontos. Se tiver ajuda a acertar 2, o máximo são 25. Quando ouço. Então pronto, já sabe o que vai. Muitas vezes ouço a comissão de inquérito. Muito bem. Mas espero que não me façam perguntas tão difíceis como às vezes fazem. Sério? Não, nunca. Vamos lá. Olha, vai ver, a primeira é muito fácil, até porque está mesmo aqui em cima da atualidade, portanto de certeza que sabe bem do que se trata. A Zita Seabra deixou a militância do PSD, tornou-se mandatária nacional da Iniciativa Liberal para as eleições em 2019. A pergunta é: quantos presidentes já teve a Iniciativa Liberal? Até era o Carlos Guimarães Pinto, na altura, foi mandatária do Carlos. Sim. 4. É a resposta? Talvez 4 ou 5. Siga o instinto. O primeiro. Às vezes a primeira coisa que nos vem... 4. É 4. É isso mesmo. É 4. Miguel Ferreira da Silva, Carlos Guimarães Pinto, quando Zita Seabra se torna mandatária, ainda João Coutinho Figueiredo e agora Rui Rocha. São 4 presidentes em 8 anos de vida de um partido. Isto não é demais? Eu acho que não, se eles forem bons. Tudo depende. Não é o número que conta, é a qualidade. E eu acho que neste momento foi preciso mudar, porque o Partido Liberal foi muito pouco liberal nesta campanha. E o resultado está à vista. As direitas ganharam em Portugal, não querem o socialismo, querem liberalismo, querem libertação do Estado, e isso é o que as direitas têm que fazer, a começar pelo Partido Liberal. Acha que moderou, a Iniciativa Liberal moderou muito o seu programa para tentar parecer um parceiro fiável da AD? Eu não acho que isso seja moderação, eu acho que isso foi sobretudo medo. E a ideia que existe na sociedade portuguesa de que os portugueses são pró-socialistas. E portanto, a gente fez propostas socialistas. E os portugueses não querem socialismo. Os portugueses votaram nas direitas e os partidos das direitas subiram. E os partidos socialistas e à esquerda radical baixaram. Eu só espero que agora se tire as ilações disso rapidamente. A campanha eleitoral que tivemos foi, na minha opinião, a campanha eleitoral mais triste que eu vi na minha vida. Porquê? O que é que não gostou? Porque ver de repente na campanha eleitoral, no centro da campanha, humoristas a entrevistar políticos, em vez da política ser discutida por políticos, fez-me muita impressão. Eu acho que isto vem muito neste momento os políticos acham que as agências de comunicação, talvez ainda sejam um dos fatores, são muito importantes e, portanto, vemos os políticos a tomar banho, a dançar, a não sei quê, e nunca ouvi, por exemplo, uma discussão sobre quanto é que o Orçamento de Estado vai contemplar em matéria de defesa, o que é que se pensa da guerra que está na Europa, como é que vamos acabar com... Por exemplo, nós tivemos uma greve gravíssima da CP durante 15 dias, que prejudicou milhares e milhares de pessoas pobres que vão para o trabalho às 6 da manhã ou às 7 da manhã. Isto não foi discutido. É preciso rapidamente privatizar, acabar com isto. De uma vez, criar concorrência. E isto está em cima da mesa. Foi nisto que os portugueses votaram, quiseram a mudança. Sim. E esta é a mudança que está em cima da mesa. Os liberais têm que ser liberais e o PSD, a AD, tem que ser a AD de Sá Carneiro e de Pedro Passos Coelho, porque é isto que os portugueses querem. Senão vemos os extremos a subir, porque os extremos fizeram política. Portanto, acho que é para tomar direito. Sim, portanto, não houve aqui medo, foi a expressão utilizada. Quem é que agora gostava de ver na liderança da Iniciativa Liberal? Há algum candidato ou algum nome que pareça mais óbvio? Carlos Guimarães Pinto. De regresso. Porque o Carlos Guimarães Pinto tem a cabeça arrumada e sabe exatamente o que quer para o país. E as suas intervenções, mesmo nas redes sociais, estão sempre
extremamente importantes e interessantes. E é isso que o país precisa, é de se libertar destas... repare, o estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, e nós vemos a campanha eleitoral, o Geirinhas e o Ricardo Araújo Pereira, e os políticos a fazerem uma figura tristíssima, a tentarem fazer humor que não sabem fazer, obviamente, em entrevistas pré-combinadas. Foi uma coisa absolutamente deprimente. E a certa altura, os próprios jornalistas não fizeram o seu papel, não perguntaram aquilo que, em muitos casos, aquilo que é da maior atualidade. Nós não sabemos muitas das questões que estão neste momento em cima da mesa. Andaram com o candidato do PC ao colo, diziam que ele agora já dizia umas graças e era ótimo. Não é nada ótimo. É péssimo. Como se viu hoje pela greve da Carris. Portanto, é péssimo. Nós não queremos que eu acho que os portugueses não querem que os políticos façam entrevistas de humor. Acha que, Zita Seabra, cada vez mais a preocupação é a forma e não o conteúdo, é isso? É a forma, é a imagem. Ainda ontem vi o Primeiro-Ministro numa coisa de bicicletas. Eu quero saber o que é que vai fazer no Serviço Nacional de Saúde para o Serviço Nacional de Saúde funcionar. Tivemos um escândalo agora, percebemos de repente que uma grande parte do orçamento da saúde ninguém responde por ele e não é controlado. Nós queremos gestores que governem o país e temos uma oportunidade única porque os portugueses votaram nas direitas. Apesar disso, apesar dessa campanha terrível, triste, foi uma coisa triste ver o Primeiro-Ministro ser tratado por tu, ou Luís, ou não sei o quê, o que é que faz lá em casa uma coisa. É sério, eu desliguei a televisão Salvador, porque acho que não era isso que os portugueses, porque é uma ideia também do povo, que é uma ideia muito reacionária, de que o povo é ignorante. É uma ideia que vem já do tempo de Salazar, que achava que o povo não sabia, tinha que ser educado. O povo sabe escolher e vota bem. Vota a cada momento. E votou muito, pelo menos, não é? A abstenção desceu, que é um sinal de que até queriam participar. Fantástico, que querem mudança, não é? Vamos em frente, Zita Seabra. Mas não querem uma mudança socialista. Para já tem 5 pontos, e já que falamos aqui em lideranças, na nossa história tivemos 2 militares na presidência, o último foi Ramalhianes, antes de Sidónio Pais. Sim. Que patente militar ocupava o Presidente Rei, como lhe chamou Fernando Pessoa? O Presidente Rei, como chamou Fernando Pessoa? Sim, Sidónio Pais. O Sidónio Pais? Patente militar, sim. Patente militar tinha, deixe-me pensar, as patentes militares não é propriamente o meu forte. Quer dizer, eu sei que precisar de ajuda, diga. Era general. O atual candidato é almirante. Exato. Sidónio Pais. Nem uma coisa nem outra. E tivemos a Neide Tomás também, que era almirante, acho que... Nem uma coisa nem outra. Nem almirante, nem general. Eu acho que major, talvez. Era isso mesmo. Isso mesmo. A única era que ficava ali. À sorte. Eu fiz o curso de Ciência Nacional, mas para mim as coisas são muito à volta de major. Sidónio Pais foi uma das personalidades mais marcantes do século XX. Porquê que agora a hipótese de termos de novo um militar, neste caso um reservista, em Belém, parece levantar tantos problemas e perigos, na opinião de muitos, ou pelo menos de alguns? Eu acho que os perigos não é por ser um militar na reserva ou não ser um militar na reserva. Os militares na reserva têm tantos direitos e têm tanto pensamento político como qualquer pessoa que não seja militar. Quer dizer, não é propriamente um estatuto, não é? O que eu penso é que o que é que pensa o candidato e o que é que propõe para o país. E acho que ontem, ao ter como mandatário Rui Rio, afastou muito o eleitorado. Não por ser militar, mas por causa do Rui Rio, que é civil. Mas porquê? Porquê que acha que Rui Rio tem assim tantos anticorpos? Olha, eu como editora e como pessoa que esteve sempre ligada às questões da cultura, o Rui Rio foi um desastre para a cultura na Câmara do Porto, nunca vi coisa assim. Desde a Feira do Livro, que depois só voltou a ser a Feira do Livro a sério, quando veio o presidente seguinte, quando o Rui Rio saiu, até à questão da liberdade de expressão, que é uma coisa para mim fundamental. Lutei muito pela liberdade de expressão na minha vida e vejo sempre o Rui Rio do lado oposto ao meu. Portanto, não sei, acho que foi uma má escolha do mandatário e não é por ser militar ou civil, quer dizer, não sei se o Rui Rio fez a tropa. É porque, como político, Rui Rio foi aquilo que perdeu as eleições.
E no seu entender, como é que se explica esta escolha de Gouveia e Melo para mandatário nacional? De Rui Rio para mandatário, não sei. A escolha da responsabilidade de Gouveia e Melo, de Rui Rio para ser mandatário. Provavelmente com a ideia de dividir o PSD, entre retirar eleitores ao Marcos Mendes. Mas Rui Rio é uma figura do passado. Nós precisamos de virar para o futuro. Não é Rui Rio que tem a imagem do que é o futuro do país. E o eleitorado em Portugal votou sabiamente na mudança. E, portanto, isto é o contrário da mudança. O Rui Rio é ir ao mais antigo que há na política portuguesa atual. Independentemente de Rui Rio, não acha que o PSD está mesmo dividido na questão das presidenciais? Eu acho que o PSD ainda não as direitas, falando assim mais concretamente, porque acabaram de ganhar as eleições, ainda não encontraram um candidato que seja um candidato virado para o futuro. A Europa tem desafios enormes neste momento. Aquilo que se viu ontem, por exemplo, em França, é uma coisa absolutamente anteontem. Fala dos tumultos e distúrbios depois daquela final de futebol. Os governos europeus, em muitos deles, nem sequer conseguem assegurar o que é fundamental ao Estado, que é a segurança das pessoas. 500 carros queimados, enfim, tudo aquilo que se pode ver na imagem das televisões. E nós queremos, certamente, para Portugal, um presidente virado para o futuro, que não seja governo, não é preciso que governe, não é isso que se quer, para isso elege-se o Parlamento, mas que seja um garante da segurança e daquilo que são os pilares fundamentais de um Estado democrático. E quem é que seria um bom candidato para si, dessa área das direitas? Eu não queria estar a sugerir nomes. Para primeiro-ministro sugeria já um. Que era quem? Pedro Passos Coelho. Sim. Então, e para presidente, quem é que casaria bem com o presidente, com um primeiro-ministro Pedro Passos Coelho? Eu não queria estar a dizer nomes, mas eu acho que tinha que ser alguém num perfil parecido com o de Pedro Passos Coelho, porque Pedro Passos Coelho é certamente, sobretudo, um governante e conseguiu reformar o país em muitos aspectos e que depois permitiu-nos crescer até um ponto importante. E agora era preciso continuar essa política. E em presidentes, se me perguntar presidentes que eu tenha gostado da sua ação e, portanto, que era preciso ir para um perfil parecido, eu diria que Cavaco Silva, quando foi presidente, foi um excelente presidente. Portanto, é um perfil nesse sentido. Eu não quero um presidente que esteja virado para ser simpático para a comunicação social após os portugueses. Eu quero um presidente que seja a garantia do futuro de Portugal numa Europa que está cheia de problemas e que está visivelmente a entrar em recessão. Vive do turismo, não mais que isso, e que precisa de rapidamente inverter o rumo que está a seguir, mas não consigo dizer-lhe nenhum nome que seja assim um nome unânime de um perfil referencial para presidente. Para presidente. Zita Seabra, 10 pontos até o momento. Vamos à terceira pergunta. Qual foi o número? Todas. 10 pontos é razoável. É muito bom, está a correr muito bem. Mas esta também é capaz de acertar. Qual foi o número máximo de deputados do PCP no Parlamento? Isso foi no meu tempo, aliás. Isso foi no meu tempo de deputada. Deve ter sido à volta de 17, deixa-me pensar melhor. Deputados, não percentagem. Não percentagem. Deputados, sim. Era um grande grupo parlamentar. Era um grande grupo parlamentar, pois era. Eu acho que passou os 20. Passou, claramente. Isso passou. Passou os 20, sim. Quer ajuda? Se calhar. Não sei. Talvez, sim. Não sei se ajuda, mas... 21? Não. É melhor... Então vou dar aqui... Vamos ver. 3 hipóteses. 41, 44 ou 47? 41, 44 ou 47. As datas, não sei se é legítimo os anos. A data eu tenho ideia, porque foi o grupo parlamentar de 1980, por aí, em coligação com a APU. O PCP e o MDP tinham 47.
O número 47 acho que é o número que eu tenho na cabeça. Então arrisco esse, que é capaz de ser. 47. Nas eleições de 79, que foram ganhas pela AD, o PCP atingiu o seu número máximo de deputados, 47. O que é que a surpreende mais? A resistência do PCP ou o declínio do PCP, que tem sido notório nos últimos anos? Não, a resistência do PCP, porque apesar de tudo é um pouco original no mundo europeu e em países democráticos. Acho que nenhum partido comunista resistiu tanto na Europa como resistiu o PCP. Isso tem que ver com o papel do PCP no combate à ditadura? Como é que se explica esta permanência? Não, os PCPs em todo o lado combateram as ditaduras de direita, sobretudo no pós-guerra, combateram na Grécia, cá, em Espanha. Eu acho que tem a ver com o facto de o Partido Socialista ter procurado uma aliança à esquerda, unir as esquerdas, que é aquilo que eu acho que agora se devia fazer à direita, unir as esquerdas, e logo a seguir ao grande queda do comunismo na União Soviética, o fim da União Soviética, Jorge Sampaio avançou para a Câmara de Lisboa e deu a mão ao que havia de mais ortodoxo no PCP, pondo aquilo que eram os dissidentes e os dissidentes, sim, de lado. E essa mão nas autarquias foi fundamental para a sobrevivência do PCP. Acha que o PCP ainda pode recuperar eleitorado ou este declínio é inevitável? Não, este declínio é inevitável e, sobretudo, ele não foi muito confrontado, o dirigente do PCP... Paulo Raimundo. Paulo Raimundo não foi confrontado durante a campanha com o que são as ditaduras comunistas no mundo. A China e os perigos que vêm daí. O Putin, que não é comunista de nome, mas é a herança comunista mais visível, o Putin, a China, a Venezuela, etc., porque é muito difícil derrubar estas ditaduras comunistas, como está à vista, porque há sempre um esforço relativista, isto é, há sempre, o relativismo é a coisa mais perigosa que há nas sociedades ocidentais, em minha opinião, que é uma vítima do comunismo não é igual a uma vítima de uma ditadura de direita. E, portanto, isso leva a que haja sempre uma tolerância em relação àquilo que são as propostas comunistas ou àquilo que são as heranças comunistas. Pode haver presos, mortos, há sempre presos e mortos. Eu editei um livro no início deste século sobre a herança comunista, 100 milhões de mortos no século XX. E, no entanto, fala-se com comunistas em Portugal e fala-se do comunismo como se fosse uma coisa normal e a pessoa pudesse ser comunista. Não se fala do período chinês, da ditadura chinesa, não se fala dos presos na Venezuela, dos presos em Cuba, etc. Portanto, limpa-se a memória daquilo que foi de mais trágico no comunismo e que está ainda a ser, e que está em cima da mesa, está ainda a ser, como se vê em Angola, em Moçambique, e que é dramático para esses povos. Para ver este relativismo que eu estou a referir, por exemplo, imagino que eram uns rapazes e umas meninas do Chega que atiravam tinta a um político em campanha eleitoral. Alguém tem dúvida que neste momento estariam presos? E que seriam considerados antidemocratas, fascistas, etc. Quando os meninos atiram tinta verde a um líder de um partido que está em campanha eleitoral, o que é que aconteceu? O próprio líder reagiu de uma forma que eu achei completamente terrível, porque em democracia não se pode atirar tinta numa campanha eleitoral, tinta ou pó de verde, numa campanha eleitoral a um candidato de um partido democrático. Aconteceu até antes disso com ministros na altura. Zita Seabra, vamos avançar para mais uma pergunta, já é a quarta, está mesmo a correr bem. Esta é também de memória e sabe de certeza. Vamos até 1972, o livro Novas Cartas Portuguesas, um marco na história do feminismo em Portugal. As Três Marias. As Três Marias. Diga uma delas, não é preciso as três. Eu sei dizer as três. Então diga. Teresa Horta e Maria Velha da Costa. E Maria Velha amiga das três. Foi amiga das três e foi um livro importante e uma época dura. Foi um livro muito importante e na altura o feminismo fazia todo sentido e eu tenho muito orgulho em ter travado essa luta pelos direitos das mulheres, nomeadamente a despenalização e nomeadamente com a despenalização do aborto. E agora, nomeadamente, a minha primeira luta política é uma luta feminina,
feminista, se quiser, sim, pelo direito ao uso de calças no Liceu Carolina Michaelis. Pronto, isso é mesmo a recuar, é verdade. Muita coisa aconteceu. Numa geração, muita coisa evoluiu, o que é ótimo. E agora, como é que estão os direitos das mulheres? Os direitos das mulheres estão consagrados na lei. Apenas temos um problema que tem que ser encarado muito seriamente pelos governos, e que eu digo apenas, mas não é apenas, é fundamental, que é a questão da violência doméstica, que é terrível o número de mulheres que em Portugal morrem, são batidas, é uma vergonha para o país, e é preciso saber quem são, de onde vêm, como é que isto acontece, que tipo de famílias têm, para se poder atuar preventivamente. De resto, os direitos das mulheres estão consagrados na lei e na Constituição, e isso dá-me uma grande segurança. Não temo que a questão da despenalização do aborto possa retroceder? Há aí dois conceitos que eu creio que são muito importantes. Um é o direito, é a despenalização do aborto, outro é considerar o aborto como um direito. O aborto não é um direito. Portanto, aquilo que eu apresentei na altura, e aliás foi muito curioso porque era um ponto... Era uma linha vermelha de Cunhal. Cunhal participou pessoalmente comigo na elaboração do projeto de lei que eu apresentei. Era para despenalizar o aborto, não era para considerar o aborto um método de contracepção. Há imensos métodos contraceptivos, ao acesso de toda a gente, há imensa informação. Na altura não havia. A pílula é grátis, a pílula anterior, a pílula do dia seguinte, por amor de Deus. Quer dizer, o aborto como direito é um retrocesso civilizacional imenso. São conceitos diferentes, claro. São conceitos completamente diferentes. O horrível era que uma mulher, numa situação dramática, como era nos anos em que eu apresentei a lei, perante uma gravidez indesejada, resultante de um caso extremo, que fizesse um aborto clandestino, fosse condenada de 6 a 8 anos de cadeia. Isto é completamente inadmissível. Agora, neste momento, dizer que a mulher tem direito ao seu corpo não é a minha, a partir do momento que está grávida, não é a minha opinião. A mulher tem direito ao seu corpo e por isso mesmo tem que tomar medidas preventivas, e isso está acessível, é grátis, está em todo o lado, os pais sabem, as escolas sabem, toda a gente sabe, e portanto o aborto é qualquer coisa de violento, e eu sou completamente contra a ideia de que é um direito e completamente contra a ideia de alargar prazos. Muito bem. Muito bem. Já disse isto na Assembleia, no tempo de Marcos Mendes, quando ele era líder parlamentar e na altura o PS apresentou um projeto para alargar o prazo. Estamos num contexto completamente diferente, que não tem nada a ver com isso. Portanto, deixaria as coisas como estão. Zita Seabra, vamos Não deixaria como estão. Faria grandes campanhas pela contracepção. Certo, pela informação. E direito a qualquer mulher se dirigir a um centro de saúde e ser atendida na hora para ter acesso à contracepção preventiva. Completamente. Aliás, já na lei que eu apresentei na altura, isto existia. A ideia de haver uma consulta, e não é preciso ir para a lista de espera, não é preciso ir às 3 da manhã para o centro de saúde, tem que haver uma porta aberta constante para qualquer mulher, sobretudo imigrante. Porque, eu digo sobretudo imigrante porque atenção aos imigrantes, porque quando olhamos para isto tem muito a ver com os imigrantes que estão em Portugal, e eles têm que perceber que podem ir ao centro de saúde e fazer a prevenção da gravidez. Claro, isto é um desígnio nacional. Na prevenção, então, Zita Seabra, quase a chegar ao fim. Última questão para poder chegar a 22 pontos. Esta de certeza que também vai acertar. De acordo com os dados da GfK, qual é o autor português que mais vende? Eu não sei se é o da GfK, mas o autor português que mais vende é o... agora neste momento falha-me o nome dele. Quer dar alguma indicação que nos leve lá? Sim, era da Gadiva, passou para a Planeta. E é jornalista na RTP. É o José Rodrigues dos Santos. José Rodrigues dos Santos. É isso, não é? Ok. Que horror, de repente, uma branca. Aquela branca e que agora acontece muito telegraficamente, Zita Seabra. Acertou muito telegraficamente, só para tomarmos o pulso ao mercado editorial português. Está de boa saúde, Zita Seabra? Não está. Está de muito má saúde, como aliás o mercado mundial. As pessoas estão mais tempo a ouvir podcasts, incluindo os vossos. Somos culpados, pronto. Do que a ler livros. E, por exemplo, eu sou do tempo em que chegava a tomar um café com os amigos e toda a gente falava do livro que estava a ler. Neste momento toda a gente diz, já viste a série, não sei o quê. A série ou o podcast. E o podcast, não sei o quê, eu própria passo a vida a ouvir podcasts e a ver séries.
E quando leio um livro e encontro um livro bom para ler, é uma felicidade. Ainda bem que eles existem. Zita Seabra, 22 pontos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter aceitado o desafio. Gosto muito da vossa companhia de manhã. Devia estar a ler livros. Mas... Muito obrigada. Um bom dia para si, Zita Seabra. Obrigada.